E aí, pessoal? Quem está na reta final para o exame de ordem sabe que encarar o regulamento geral da OAB pode ser um desafio, né? É um texto bem denso. Mas calma, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa: descomplicar tudo isso e transformar esse regulamento num guia de estudo super direto, focado naquilo que realmente importa para a prova. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 6 pontos-chave, desde os fundamentos da profissão, passando por prerrogativas, sociedades, até entender como a própria OAB funciona. Bora começar pela base de tudo. Primeiro tópico, os fundamentos da profissão. Pensa nisso aqui como o manual de instruções, sabe? As regras do jogo que todo mundo precisa ter na ponta da língua antes de começar a jogar de verdade. Então, o que significa de fato estar exercendo a advocacia para os olhos da OAB? Não é só ter a carteirinha, não. É preciso comprovar a prática. E é o artigo 5º do regulamento que diz como. E o pulo do gato para essa comprovação está nesse número aqui, ó, 5. É isso mesmo. É preciso participar todo ano de no mínimo 5 atos que só advogados podem fazer, em casos diferentes. Guarda bem esse número porque pergunta sobre isso é um clássico na prova. Agora vamos falar de uma situação muito comum, o advogado empregado. Aquele que tem um contrato de trabalho, carteira assinada. Como é que as regras da OAB se aplicam nesse caso? E aqui tem um ponto que sempre gera dúvida: honorários de sucumbência. Sabe, aquela grana que a parte que perde o processo paga para o advogado de quem ganhou. O artigo 14 é bem claro, e isso não é salário, é um prêmio pela vitória, não tem a ver com um contrato de trabalho. E olha só o que isso significa na prática. Se não é salário, não tem reflexo em férias, 13º, INSS, nada disso. Esses honorários viram um tipo de fundo comum, e são os próprios advogados da equipe que decidem o que fazer com esse dinheiro. Agora um tema que, olha, a prova da OAB adora: prerrogativas. São aqueles direitos e proteções que garantem que a advocacia possa ser exercida com total liberdade e independência. Essa frase do artigo 18 é poderosa. Ela cria uma ferramenta de defesa muito importante. Basicamente, se um advogado for ofendido por causa do seu trabalho, a OAB tem o dever de defendê-lo publicamente. E como é que isso funciona? Não é de qualquer jeito, não. Existe todo um processo formal, com etapas bem definidas. É um rito sério, pensado para restaurar a honra não só daquele profissional, mas de toda a classe. Beleza, agora vamos dar uma olhada no caminho das pedras, ou seja, nos passos que todo estudante de direito precisa dar para entrar oficialmente na profissão. Vamos falar de inscrição e estágio. E tudo começa aqui, com o juramento. É um momento solene, um ato super pessoal que ninguém pode fazer por outra pessoa. É o compromisso de seguir os valores mais importantes da profissão, como diz lá no artigo 20. Muita atenção aqui, gente. Essa distinção do artigo 29 é outra que cai direto na prova. O estagiário pode fazer algumas coisas sozinho? Sim, coisas mais administrativas, tipo pegar um processo no cartório. Mas para praticar atos de advogado mesmo, como assinar uma petição, aí só na companhia de um advogado, com a assinatura dele junto. É muito comum que advogados se juntem para trabalhar, né? Então vamos ver rapidinho quais são as regras para montar uma sociedade de advogados que seja reconhecida pela OAB. A OAB dá uma certa flexibilidade. Pode ser sociedade de uma pessoa só ou com vários sócios. Mas uma coisa é inegociável: a responsabilidade. Se der algum problema e um cliente for prejudicado, a responsabilidade dos sócios é subsidiária e ilimitada. Ou seja, primeiro usam o patrimônio da sociedade, mas se não for suficiente, pode ir para o patrimônio pessoal de cada um. Para fechar, vamos entender um pouco dos bastidores da OAB. Como ela se organiza e, principalmente, de onde vem o dinheiro para manter toda essa estrutura funcionando. Basicamente, a principal fonte de grana são as anuidades que a advocacia paga. E para onde vai esse dinheiro? A maior parte fica no Conselho Seccional, ou seja, no Estado. Uma fatia importante vai para a Caixa de Assistência, que dá apoio direto aos advogados, e o resto serve para manter a OAB local funcionando. No fim das contas, fica bem claro que esse regulamento não é só matéria de prova, né? Ele é o verdadeiro manual de como ser um bom profissional, de como construir uma advocacia mais forte e ética. Fica aí uma reflexão. Conhecendo essas regras, qual vai ser o primeiro passo para honrar esse compromisso com a profissão?